E vamos que vamos, hora de revisão da aula 46, onde a gente está naquela pegada da função modular, que é super positiva, né, professor Maurício? Super positiva. Olha que coisa interessante, ele pega tudo que é negativo e dá uma rebatida para cima. E aí ficou legal o seguinte, quando ele rebate uma função do primeiro grau, a reta fica lá, fica parecendo um Vzinho ali, beleza. E no segundo grau, ele vai sempre rebater a parte da parábola, o vértice da parábola ou as perninhas da parábola. Vai ficar parecendo ali um sapo, né? Um negócio meio... O importante é a gente pensar que sempre vai ter valores acima do eixo X como resultado em Y, né? Não temos imagem negativa se toda a nossa função estiver dentro do módulo, tá certo? Beleza. Vamos lá então relembrar os tópicos da nossa aula 46, onde a gente viu a parte 2 de função modular. Então, relembrando algumas situações que a gente viu na aula, vamos lá? Situações que você não pode esquecer. Módulo. Módulo é valor absoluto. Módulo é distância. Que distância, professor? Distância de um número em relação ao número zero. O zero vai ser o nosso ponto de referência. E a partir dele, positivo vai para a direita, negativo para a esquerda. Mas ambos se afastando com distâncias positivas. Então, a gente tem uma função do tipo f de x igual ao módulo de x ou y igual ao módulo de x. Então, dentro dessas condições, o f de x vai ser x se o x for maior ou igual a zero. E o f de x vai ser menos x se o x for menor que zero, né? Então, dentro dessas características, a gente consegue entender um pouco mais sobre a função modular. E claro que a gente vai nas comparações gráficas, né? A gente fez o gráfico, construiu, a gente trouxe uns construídos já para vocês e a gente viu a diferença, né? Quando tem módulo e quando não tem módulo. Então, sem módulo, como fica? Sem módulo, a imagem tem valores negativos e valores positivos, passando pela raiz da função, que é o ponto que toca o eixo X. Beleza. E com o módulo, ele não vai ter imagem negativa. A raiz é a mesma, mas essa parte que desceria embaixo aqui do eixo X, ela rebate para cima, né? Então fica aquele tipo Vzinho que a gente falou aí para vocês, certo? Perfeito, certinho. E claro que a gente sempre já vai construindo o nosso mapa mental do assunto, né? Então a função modular, a gente já viu na aula anterior, a gente está repetindo ele aqui, né? Com mais algumas características. O que é a função modular, né? O gráfico, agora a gente estudou o gráfico. Ó, ao representar um módulo negativo, o gráfico para na intersecção e volta a fazer o sentido ascendente, ou seja, volta a ser positivo. Isso porque tudo que fica abaixo tem valor negativo, os módulos negativos sempre tornam-se números positivos, tá certo? Perfeito. Beleza, beleza. Aqui a gente viu exemplos, né? Na aula anterior a gente já usou esse nosso mapa mental. Claro que agora agregando mais conteúdo, né? Cada aula a gente agrega um pouquinho mais de assunto aí para ficar mais completo o nosso estudo da função modular, assim como a gente fez nas outras, né? Na função afim, na função quadrática e tudo mais. E aí, olha só, uma informação importante para vocês. Quando vocês receberem o material, lá no mapa mental que está aqui para vocês, tem um Instagram. Entra lá para ver as informações, né? Quais mapas mentais já tem nesse Instagram. Não faz plágio, não copia. Tenta fazer o seu. Mas lá tem vários modelos que você pode seguir, né, como instrumentos de orientação. Sim, isso mesmo. Vamos lá então? Agora as atividades de sala é com vocês e a gente volta já corrigindo. Nas atividades de sala, não estão enlouquecendo porque é muito fácil essas, né? Vocês viram que é bem tranquilo, cada dia a gente dá aquele passinho a mais, né? Uma caminhada bem tranquila, né? Aqui não é corrida não, é caminhada, né? É caminhada, e aquela caminhada, sabe quando você vai caminhar, você tá ali naquela estrada bacana, arborizada, você vai conversando com a pessoa sem pressa de chegar a lugar nenhum? É isso, a matemática é desse jeito, não temos pressa, é ali com calma, tudo para que o nosso aluno seja beneficiado e agraciado com o entendimento. É o que nós queremos, que vocês, ao final da aula, falem assim, entendi, agora eu posso
seguir adiante. Agora sim, né? E é isso que a gente quer corrigindo também com vocês. Vamos lá, tirando as dúvidas? Olha lá, então, a pergunta de número 1 diz isso aí. Vamos ver. Dada a função modular f de x igual ao módulo de x mais 4 mais 2. Opa, tem um negócio legal aqui, ó, tem um mais 2 ali. E eu quero o valor de f de menos 6. 6. Então, no lugar do x, nós vamos colocar Menos 6. menos 6 mais 4. E tem um mais 2 lá fora Mais do 2. módulo, né? Então, menos 6, menos 6. Ó, sem resolver, eu já posso afirmar quase com certeza que não vai ser nem a A e nem a D. Né? Porque primeiro que já tem um mais 2 aqui fora. Aham. E dentro o resultado vai ser sempre positivo, né? Sempre positivo. Então não tem valores como resultado negativo. Isso. Não é possível, né? Vamos lá, vamos fazendo aqui. F de menos 6 é igual ao módulo de menos 2 mais menos 6 mais 4. Menos 2. Menos 2 mais 2. F de menos 6 vai ser igual ao módulo de menos 2? É 2. É 2. E 2 mais 2? É 4. É 4 e não temos na alternativa, né? Eu acho que aconteceu um errinho aqui na parte do sinal. Deve ser que essa alternativa era para ser mais 4. Mas aqui a gente conserta, é ao vivo, ficou parecendo uma cruz aqui. Vamos melhorar esse nosso mais, né? Então aqui a gente vê que a alternativa correta aí, vamos corrigindo aí junto com a gente, tá? A galera já tinha feito e falava assim, não é possível, não tem como, não tem a resposta no gabarito, tudo bem, a gente conserta aqui ao vivo. Certinho? Certinho. Beleza, beleza? Muito fácil, muito simples a máquina de calcular, agora com a função modular. Vamos à pergunta de número 2. O seguinte gráfico representa a função p de x. Esboce o gráfico da função q de x, tal que q de x é igual ao módulo do p de x. E aí eles falaram assim, professor, não tem como resolver. Porque nós ficava com f de x, agora botaram p de x, q de x. E outra coisa mais agravante, não tem a função. Como é que eu vou fazer se eu não tenho uma função para fazer? Ei, ele não quer que você resolva a função. Ele não quer que você encontre imagens da função, domínios da função. Não, ele só quer que você ajuste esse gráfico, colocando no módulo o que o módulo faz com a curva de uma função. Essa é a pergunta principal. Isso, essa aqui é a nossa função, que é a P, né? Olha ali, é a P. Isso, então ela está fazendo toda uma curva e eu quero representar o Q de x, que é nada mais, nada menos que o módulo dessa função. Ou seja, simples, a parte que está abaixo do eixo x, ela vai deixar de existir e vai ser rebatida para cima do eixo x, claro, né? De maneira assim que, mais ou menos, né? Vamos dar uma melhoradinha aqui. Vamos ver. É só você fazer o reflexo, né? Tipo, aqui vai para cá, ó. Ela não desce mais, quando chega aqui ela sobe. Isso. Aqui do mesmo jeito, ela não vai descer, ela vai subir até mais ou menos aqui, né? Assim. Isso, até pertinho do menos 2. Isso, mais ou menos assim. Então é só você fazer isso, você rebater, fazer o reflexo no gráfico. Perfeito. Fácil, né? Bem simples mesmo. Viu? E aí o aluno fica... É porque assim, nós temos o dom de colocar dificuldade naquilo que não entendemos. Ah, não tem a função, não dá para fazer. Ele só quer o gráfico. O gráfico é simplesmente um rebatimento. A parte negativa vai ser refletida na parte positiva. Só isso, olha aí. E para quem trabalha com desenho, é basicamente o que eles fazem no desenho, não é? Para fazer ampliação ou redução. Eles fazem uma malha quadriculada e dentro da malha eles fazem esse aumento, essa distorção. Vamos na questão de número 3, então, agora é de construção do gráfico, olha lá. Construa o gráfico da função modular seguinte, e a função é f de x igual ao módulo de x menos 3. Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer o f do 2, depois do 3, do 4, do 5 e do 6. Vamos lá? Aqui eu tenho um módulo menos 3, né? Módulo menos 3, um módulo menos 3, um módulo menos 3 e um módulo menos 3. Vamos ver quem a gente vai substituir. Ele falou, né? 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos lá agora, então.
2 menos 3. Menos 1. Módulo de menos 1. E o módulo de menos 1? É 1. É 1. 3 menos 3? 0. 0, né? E o módulo de 0? 0. 0. 4 menos 3? 1. 1. Módulo de 1? É 1. É 1. 5 menos 3? 2. 2. Módulo de 2? É 2. Módulo, tá? E 6 menos 3? 3. Módulo de 3? É 3. 3. Adivinha o que eu vou fazer? Vou pagar aqui, fica bonitinho. Né? Olha lá, pronto, agora fizemos os nossos parzinhos, né? Temos os valores de x que entram na máquina de calcular e temos os valores de y, que são os resultados que estão saindo na máquina, né? Então, quando x é 2, vamos marcar aqui os nossos valores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Os valores de x. 4, 5, 6. E aqui a gente vai ter resultado 1, 2 e 3. Isso. Vamos botar aqui o 1 aqui, o 2 aqui e o 3 aqui, só para ficar mais amplo o nosso gráfico. Quando x é 2, o nosso y é 1. x2, y1. Quando x é 3, 0, né? Achamos a raiz. Quando x é 4, 1 de novo. É o reflexo, ó, já começou a rebater. Quando x é 5, vai dar 2. 2. Quando x é 6, vai dar 3. Vai dar 3. Então quer dizer que se eu colocar o x1 ali, eu vou encontrar o 2? Sim. 2, né? E se eu colocar menos 1? Vai dar 6. Não, 0 dá 6. Não, é. Não, menos 1 vai dar menos 4, né? Menos 1? É, o 0 vai dar 3. 4, é. Isso. 0 dá 3. Uhum. Quando o x é 0, né? Isso mesmo. Então, quando a gente colocou quando o x era... 1, dá 2. Ah, tá, tem um errinho aqui, por isso que eu vi que tem uma bolinha fora do lugar. Vamos lá. Desalinhada. Se fosse 1, daria 2. 2. Beleza. E se fosse 0? 3. 3. Agora sim. Beleza. Agora alinhou. Isso. E agora vamos traçar a nossa curva da função, que nada mais é que uma linha reta, que vai rebater, refletir e vai formar esse Vzinho aí do gráfico da função. Daí você falou refletir, refratar. Eu lembrei do segundo ano, física, quando eles trabalham com a parte de óptica. Sim. Aí eles falam, não, meu Deus do céu, isso de novo vai ter óptica. Vocês vão ver ainda, né? Se liga no Enem, vamos lá então para a última questão da aula de hoje. Qual das seguintes opções representa o gráfico da função f de x igual módulo de x mais 1 menos 1? Atenção a essa função. Módulo de x mais 1, fecha o módulo, menos 1. Definida com o f de x, ou seja, com a imagem nos números reais. Muito bem, a gente viu então que temos um detalhe aqui, né? Nem toda função está dentro do módulo, existe um agregado aqui, né, que está fora do módulo. Então, com certeza, isso vai mudar alguma coisa? Vai mudar, vai ter um comportamento um pouquinho diferente, certo? Assim, ó, só de observar a nossa função, a gente já vê que ela é polinomial do primeiro grau. Então, ela não pode ser nem a letra A nem a B, né? Não é parábola, né? Então, não é essa. Não tô marcando não, tá? Tô riscando. Não é a A, não é a B. Vamos analisar a C e a D? Pode ser? Pode, vamos lá. Né? Bom, eu acho que é a C, porque o módulo não é, tem um rebatimento, não tem nada reto. Verdade, ali. Mas ainda tem a letra E, ó. O que você acha? Ixi, tem essa daí. Sabe o que eu acho que era melhor? A gente pegar e fazer Vamos fazer uma substituição aqui, um valor numérico? Bora. Quando x é menos 2, a gente pode fazer. Quando x é menos 1, né? E quando x é 0. Vamos fazer esses três? Aí a gente já vai localizar 3 pontos no gráfico e vamos entender. Então vamos lá, vamos fazer quando x é menos 1. Nós vamos fazer quando x é menos 2. E quando x é 0. Vamos fazer na ordem, né? Menos 2 primeiro, depois menos 1, depois é 0, tá? Menos 2, menos 1 e f de 0, certo? Então vamos lá, a gente tem um módulo de um valor mais 1, menos 1. Um módulo de um valor mais 1, menos 1. E um módulo de outro valor mais 1, menos 1. Vamos achar aí agora os nossos resultados. Se for menos 2 mais 1, menos 1. Menos 1. Quanto é o módulo de menos 1? É 1. É 1, só que menos esse 1 aqui? Dá 0. 0, beleza. Quanto é menos 1 mais 1? 0. 0. Então ficou módulo de 0 é 0, menos 1? Menos 1. Menos 1. E se for 0? 0 mais 1?
Quanto é o módulo de 1? É 1. Menos 1 dali É 0. é 0. Ah, então ficamos Teve com... uma imagem negativa. Né? Ficamos com os parzinhos aí, olha aí. Quando o x é menos 2, o resultado deu 0, né? Isso. O x menos 2 zerou. É Perfeito. aqui, perfeito. Quando o x é menos 1? Deu menos 1. O y também deu? Menos 1 aqui embaixo? Isso. Olha aí. Pode isso? Pode, porque o menos 1 está fora do módulo. Ele não está dentro do módulo. E quando o x é 0, o resultado também deu? 0. 0. Então, esse gráfico da função aqui atendeu, né? As nossas expectativas, passando pelos pontos que a gente estava querendo. Vamos dar uma analisada nos outros? Ó, quando o x é menos 2, deu 0, né? Isso. Ah, então Isso tá lá em não, cima, o gráfico está lá em cima. Ó, então, essa aqui não pode ser, né? Quando o x é menos 2, zerou, né? Está lá no 4. Tá lá, ó. está aqui, ó. Então, Não. essa aqui também não é, né? Então, a resposta correta, com certeza, a letra E, que atendeu aos quesitos aí da nossa resolução do valor numérico. Sempre lembrando que isso aconteceu, teve gráfico abaixo do eixo X, vamos conversar aqui com eles um pouquinho? Teve gráfico abaixo do eixo X, por que motivo? Porque a gente tinha um menos 1 fora do módulo, né? Foi o que a gente falou durante a aula. Se a sua função vier totalmente dentro do módulo, não tem imagem negativa. É como se nós colocássemos assim, vamos criar uma situação. Né? O cara fez um cálculo para a empresa, estipulou ali um custo modular para manter um rendimento. Beleza. Só que por algum motivo qualquer, deu uma queda de energia e queimou uma máquina da empresa. É um prejuízo que não estava no orçamento. Então, quer dizer, naquele mês vai estar abaixo do que ele tinha que render. Por quê? Porque ele teve um custo que não estava no orçamento. Pois é, né? É mais ou menos isso que acontece, né? Em casa, nas empresas, nós calculamos um valor modular do nosso rendimento e por algum motivo acontece alguma coisa. Esse valor que aconteceu fora, né? Por isso o gráfico desandou um pouquinho ali no negativo. E foi aquele deslocamento vertical que a gente falou na aula, né? Então, é menos 1, então desceu. Menos 1 no eixo Y. Ah, então quer dizer que se o aluno lembrasse que a função modular é toda positiva e tem o menos 1 lá fora, então desceu no eixo Y, menos 1, se fosse mais 1, ela ia subir mais 1. Ela ia ter o mesmo V aqui, só que uma unidade acima do eixo X. Então eu não erro mais nesse gráfico aqui. Olha aí, eu fácil, nem preciso fazer conta mais. Não, e de cara a gente já ia ver que os dois primeiros não eram, né? Porque estão todos, né, em função de curvas, parábolas, enfim. E a nossa função que está dentro do módulo, ela é do primeiro grau. Então ficaríamos aí já, essas duas já ia ser exclusa, né? Da nossa intenção de marcar. Ficaríamos então com a letra C, com a letra D e com a letra E. E aí a gente decidiu fazer o quê? Substituir valores. Né? Na dúvida. Agora vocês já sabem fazer sem substituir. A função é aquele Vzinho bonitinho que reflete na raiz da função, só que nesse caso ele baixou menos 1. Por quê? Porque fora do módulo eu tinha esse menos 1. Perfeito. Tranquilo, então. E eu brincando com os números que estava naquela indagação, quais os dígitos, agora, né? Nós vamos ter que desenhar vamos lá na telinha, vamos lá e a gente vai descobrir quantos dígitos você consegue visualizar aí mesmo. Então, na resposta que nós encontramos lá pelo autor da charada, tem 9. Mas vamos ver os 9 aqui então. Vamos lá ver. Vamos lá, o 1 aqui? O 1 tá aí, beleza. Então 1 tem. O 2, o 2 tá aqui, aí, né? Olha lá, beleza. Tem o 2. O 3. O 3 ali, né? No 8 vamos ali. Lá, o 3 no 8? O 3 aqui, né? Isso, o 3 no 8. 3. O 4 aqui. Tá aí, está bem visível. O 4 tá bem visível, né? 5 não tem. Eu não consigo enxergar. O 6, o 6 aqui, né? Tá aí. Bem visível também, então tem o 6. O 7. O 7, cabeça para baixo aí o 7 dá para visualizar, né? Aqui, né? Pezinho do 9 aí, ó. Tá aí. de cabeça para baixo, mas temos o 7. O 8, o 8 tá bem, né? O 8. E o 9? O 9 aí. Aí. O 9 é aí, né? O 7, do lado do 7. Aqui o 9, né? Ó, isso, olha o 9 aí. Bem visível. Beleza, então tem o 9 também. O 0 eu não considero, né, professor Maurício? Não, e nem o 5. Nem o 5, né? Esse 0 tá muito ó, não é? Porque para ser 0 teria que ser aqui num contexto maior aqui, né? Isso. Beleza, então ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos pela nossa interpretação aqui da matemática da coisa. E aí, o aluno que foi para casa ontem meio triste, meio assim, poxa, eu não consegui achar, hoje falou,
Ah, eu sabia que o senhor era 8. Né? Eu sabia. Hoje ele está mais confortável, então. Beleza, então ficamos por aqui com mais uma aula de função modular, que eu acredito que todo mundo entendeu o gráfico da função, que era a nossa prioridade, né? Você perceber como ele se comporta aí no plano cartesiano, certinho? Certo. Beleza? Então, aquele beijo no coração, até a próxima aula. Tchau, tchau.